Oi, pessoal. Vamos continuar a conversa de ontem, né? Guardar um pouco. Eu ontem disse que faria uma outra conversa hoje para concluir o tema. Vamos aguardar um pouco. Não está aparecendo. Chegando agora. Começaram a chegar. Isso. Vamos aguardando, chegando. Bem, vamos dar continuidade à conversa iniciada ontem e vamos concluir para depois não voltar a esse assunto, a não ser que aconteçam fatos novos, né? Ontem nós falamos sobre essa questão do Banco Central, a autonomia do Banco Central. É evidente que somos favoráveis à autonomia do Banco Central. Há um equívoco quando se fala em independência. Na verdade, não se trata de independência, trata-se de autonomia. O que eu tenho dito sempre e repito é que essa autonomia é visível em relação ao governo da União, mas ela não existe em relação ao sistema financeiro, que eu usei aquela expressão forte, evidente, não é, que o Banco Central continua de cócoras diante do poderoso sistema financeiro brasileiro, onde 5 grandes bancos, não é, onde 5 grandes bancos decidem quanto devemos pagar de taxa de juros no país. Essa que é a verdade. Por isso, louve-se esse esforço de muitos de combater as altas taxas de juros, fato que vem ocorrendo há tanto tempo, não é um fato novo, não é? O Brasil já é campeão mundial de taxas de juros há muito tempo. E por isso que os nossos bancos são privilegiados, não é? Há uma concentração de riqueza no sistema financeiro, apenas poucos bancos são poderosos, não é? Mas os 5 bancos, veja, em 2021 o lucro desses bancos, né? O Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, apenas estes bancos, portanto, 4 bancos, né? 4 grandes bancos, tiveram um lucro de 81 bilhões, 630 milhões de reais, isso em 2021. Em 2019, 93 bilhões e 700 milhões de reais. Em plena pandemia, a Covid não alcançou os bancos, né? Os bancos não sofreram as consequências da pandemia. Veja aí o lucro fantástico, né? O Banco Itaú teve um lucro de 24 bilhões e 900 milhões no ano passado, aliás, no ano de 2021, né? E o Bradesco, 21 bilhões e 900. O Banco do Brasil, 19 bilhões e 700. E o Santander, 14 bilhões e 900. Enquanto isso, o país vai se endividando. Esses grandes bancos são favorecidos, inclusive, pelo endividamento do país. Hoje nós vamos tratar exatamente disso, né? Tendo em vista a auditoria que solicitamos junto ao Tribunal de Contas da União, isso em 2018, essa auditoria foi concluída em 2018, fez diversas recomendações, o Tribunal de Contas da União pediu providências, essas providências não foram adotadas. Eu vou encaminhar essa auditoria ao senador Cajuru, que está na base de apoio ao governo, para que ele encaminhe ao ministro Haddad essas conclusões do Tribunal de Contas da União que podem ser úteis, porque elas dizem respeito ao endividamento, às consequências do endividamento, quem ganha com esse endividamento, quais são os bancos privilegiados, as corretoras privilegiadas, e apresenta os equívocos que são praticados, que são cometidos, né? As irregularidades existentes
Isso é fundamental para a correção de rumos, né? Trata-se de um negócio de 7 trilhões de reais, 7 trilhões 224 bilhões de reais é a dívida brasileira. Mais uma vez o nosso ex-assessor Minaré fez o cálculo aqui e chegou a R$ 33.905 a cada brasileiro. Essa dívida corresponde ao endividamento de cada brasileiro, dos 230 milhões de brasileiros, né? R$ 33.905 a cada brasileiro. Ou seja, o brasileiro que nasce já nasce devendo R$ 40 mil. Então nasce e morre e continua devendo. E a dívida aumenta na verdade. Então, esta é uma realidade. Nós temos que considerar que há aí um desequilíbrio, é desproporcional esse lucro dos bancos, os privilégios dos bancos. Há uma desproporcionalidade. E na medida em que os bancos ganham mais, nós verificamos que há uma redução dos investimentos produtivos no país, porque há uma prevalência do rentismo em razão das altas taxas de juros praticadas no país. Bem, eu vou falar um pouco desta auditoria, o que ela revelou. O nosso objetivo foi exatamente buscar informações para discutirmos esse assunto com mais autoridade. Por que esse endividamento cresce sem contenção e por que as taxas de juros são elevadas. É bom dizer que o argumento utilizado sempre pelos defensores das altas taxas de juros é de que há necessidade de se praticar altas taxas para conter a inflação. Eu lembro que há pouco tempo, não há muito tempo, nós tivemos deflação no Brasil, no ano passado, e a taxa de juros não foi reduzida. Não houve redução da taxa de juros. Isso me lembra o que ocorre também em relação a preços dos combustíveis no Brasil. O que se diz sempre é que nós somos impulsionados pela situação no exterior, que nós temos que praticar aqui os preços praticados no exterior. Mas quando há uma queda de preço do petróleo lá fora, nós não assistimos à redução do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Portanto, nessa questão da inflação como a causa preponderante para as altas taxas de juros, é preciso fazer essa consideração, sim. Porque é evidente que as altas taxas de juros inibem o processo inflacionário, porque menos dinheiro circula, há menos investimentos produtivos. Então, isso significa que, sem crédito, em função da exorbitância das taxas de juros, é impraticável alguém tomar um empréstimo para realizar um empreendimento gerando emprego. É evidente que nós esfriamos a economia com as altas taxas de juros. Então, a pretexto de se combater uma suposta inflação, nós estamos esfriando a economia e reduzindo a nossa capacidade de crescer. Esta é a realidade. Existem outros instrumentos de contenção da inflação, né? O compulsório, né? A taxa do compulsório, a taxa do redesconto e principalmente a política fiscal. São ferramentas também para a contenção do processo inflacionário, além das taxas elevadas de juros, né? Bem, vamos na auditoria, porque eu prometi ontem que traria exatamente esse tema. O volume de informações é muito grande e o quadro técnico do Tribunal de Contas não é tão grande que seja possível, num curto espaço de tempo, aprofundar a análise
desses documentos que chegam. E também as informações que chegam. É preciso ter muito boa vontade para acreditar que só chegam as informações corretas, né? As informações sem qualquer desvio de finalidade. Mas apesar da falta de tempo e da estrutura insuficiente para uma investigação de porte, há achados importantes nesta auditoria. E a primeira palavra que eu quero usar aqui como decorrência dessa auditoria é que não há transparência na administração desta enorme dívida pública. Porque, como eu disse ontem, há dealers, né? São 12 dealers que administram, juntamente com o Banco Central, a dívida pública brasileira. São responsáveis pela rolagem desta dívida, manipulando os títulos públicos. São 9 bancos e três corretoras, ou na verdade são corretoras independentes, né? Que, juntamente com 9 bancos. Mas nós vamos chegar a esses dealers aqui nessa auditoria. Vamos pela ordem. A primeira revelação é que esses dealers, né, foram favorecidos com taxas acima daquelas oferecidas aos não dealers. E o Tribunal de Contas não encontrou razão para que isso ocorresse. Então, os chamados dealers, que são os grandes bancos, né, e 3 grandes corretoras, são favorecidos quando se trata da rolagem da dívida. Ontem eu disse que, na verdade, quando se faz a rolagem da dívida, a rolagem implica em novas operações, com novos títulos, com vigência também prolongada e taxas de juros diferentes. Eu citei ontem que em 2021 e 2019, durante a pandemia, o governo lançou títulos públicos com taxas inferiores e prazos curtos. Esses títulos venceram no ano passado e neste ano de 2023. E novos títulos são lançados, aí com taxas elevadas e prazos alongados. Então, benefício para os chamados dealers que administram, juntamente com o Banco Central, a dívida pública brasileira. Então, eu repito, são 3 corretoras e distribuidoras independentes, e mais os 9 bancos que são beneficiados. Não há uma plataforma digital, essa é uma revelação também, é uma revelação do Tribunal de Contas da União. Não há uma plataforma digital para que a sociedade possa acompanhar o lançamento desses títulos públicos, valores, taxas, vigência, prazos e os que operam nesta área, não é? É uma concorrência que tem que se estabelecer. Portanto, a plataforma digital não há. E o Banco Central, eu repito, em 2018, recomendou ao Banco Central, o Tribunal de Contas da União, ofereceu um prazo de 180 dias para que o Banco Central apresentasse um estudo sobre essa questão. Com a utilização da plataforma digital, de ferramentas tecnológicas para o acompanhamento, para o monitoramento destas operações, inclusive das chamadas operações compromissadas, né? E que beneficiam também determinados bancos, grandes bancos. Eu repito que, ontem já disse isso, que esses grandes bancos não precisam do cliente privado. Ele não precisa competir no mercado porque ele tem um cliente especial que é o Estado brasileiro. Ele tem o Banco Central, ele tem o governo da União. E com esta prática de lançamento de títulos públicos com juros elevados,
os bancos ganham esses lucros fantásticos, né? Alcançam esses lucros fantásticos. Por isso que nós apresentamos o lucro dos bancos no ano 2021, que é o último dado que nós temos, exatamente para demonstrar qual é a consequência benéfica para o sistema financeiro. Não se combate o sistema financeiro pelo gosto de combater pessoas poderosas, banqueiros poderosos. O que se trata é de buscar alternativas para o país, para o desenvolvimento sustentável do país, a fim de que a população possa ganhar, para reduzir as dificuldades da população, para promover o empreendedorismo de forma a gerar empregos e melhorar a vida das pessoas com salários melhores. Tudo isso tem consequência, portanto. Se há ganhos estratosféricos da parte dos bancos, se eles estão acima do bem e do mal, faturando horrores, não é? Certamente essa conta está sendo paga. E está sendo paga por todos os brasileiros. Nessa auditoria também, o Tribunal de Contas da União recomenda ao Congresso Nacional aprovar projetos de lei por exigência constitucional. Me parece que o artigo 48 da Constituição, se não me falha a memória, que impõe a necessidade de uma lei que estabeleça o teto do endividamento, da dívida mobiliária especialmente. Há esse preceito constitucional que não produziu consequência, porque não há uma lei aprovada com esse objetivo, de estabelecer o teto do endividamento. E com isso nós vamos nos endividando. Hoje são mais de 7 trilhões, como eu já disse. A dívida pública brasileira, 7 trilhões 224 mil. Cada criança que nasce no Brasil já nasce devendo 40 mil. Portanto, esse projeto ainda não foi aprovado no Congresso. E há um outro projeto também que diz respeito à administração da dívida pública, que é o Conselho de Gestão Fiscal, exatamente para oferecer um acompanhamento, evitar desvios e privilégios. Este eu apresentei o projeto, mas não foi aprovado. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal também determina a instituição desse Conselho de Gestão Fiscal. Não houve, até agora, aprovação desse projeto. Nós não temos esse Conselho de Gestão Fiscal. Por isso que eu estou dizendo que vou encaminhar ao senador Cajuru para que ele encaminhe ao ministro da Fazenda. Eu acho que é importante para o país adotar as providências que foram recomendadas pelo Tribunal de Contas da União ao realizar essa auditoria, né? Sem isso, o controle da dívida pública fica comprometido. Não há um controle de eficiência. Então, nós estamos aí na dependência da correção e dos interesses, na dependência dos interesses dos grandes banqueiros que operam no nosso país. Então, transparência, Conselho Fiscal, plataforma digital para a sociedade acompanhar as negociações para a rolagem da dívida pública brasileira. Esta é a conclusão que nós chegamos com o conhecimento que tivemos desta auditoria do Tribunal de Contas da União, que eu quero cumprimentar o Tribunal de Contas da União. À época, a presidente do Tribunal de Contas era a senhora Arraes, não é? E o trabalho foi muito bem feito. Tivemos um bom resultado desta auditoria. Agora, ela só oferece consequência positiva se houver realmente a adoção das providências que foram sugeridas. Enfim, é preciso discutir melhor mesmo esta relação do Banco Central com o sistema financeiro. Esta relação do Banco Central com os dealers
na negociação da rolagem da dívida pública do país. Era o que eu queria dizer hoje sobre esta questão e, evidentemente, vou continuar atento, acompanhando o debate nacional, porque eu considero isso muito importante nesse processo de desenvolvimento econômico do país. Não dá para falar em gerar emprego, em desenvolvimento econômico, se nós não cuidarmos dessa questão que é essencial. Não tenha dúvida disso. Bem, ontem, para concluir agora, o Supremo Tribunal Federal fez mais uma bobagem. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal acaba com a causa julgada. Então, especialmente na área tributária, isso tem consequências danosas, promove uma insegurança jurídica incrível. Uma empresa que há 20 anos, vamos citar um exemplo, tenha sido absolvida numa pendência de tributos devidos, não é? Hoje ela pode ter, mesmo que essa empresa tenha sido transferida para outro grupo econômico, com essa decisão do Supremo é possível rever aquela decisão que transitou em julgado. Para dar um exemplo mais fácil de entendimento, não é? O cidadão cometeu um crime há 25 anos. Foi acusado de ter cometido o crime. Na verdade, não cometeu, porque foi absolvido. Foi absolvido há mais de 20 anos. Pois bem, podem revolver essa situação, tornar sem efeito aquele julgamento, aquela decisão, aquela absolvição, e ele pode ser condenado outra vez. E, nesse caso, a lei retroage. Quer dizer, se o Supremo ainda tivesse decidido que a partir de hoje será assim, ainda seria possível compreender. Mas com essa hipótese, inclusive, de retroagir, eu já tive notícia de empresários que estão muito preocupados, porque podem ser alcançados por medidas dessa natureza. Enfim, mais uma do Supremo Tribunal Federal. Bem, minha gente, muito obrigado aí pela atenção, sou grato mesmo pela companhia de vocês. Um grande abraço, uma ótima noite a todos e até a próxima.